Olá pessoal, neste vídeo falarei sobre o Jeep, um carro extremamente robusto e versátil, criado para atuar nos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial, onde fez história. Posteriormente, seu nome se transformou em marca de veículos, sinônimo de qualidade, liberdade e estilo de vida. Já adianto para vocês que há muitos termos em inglês no vídeo, o que não é meu ponto forte. Peço desculpas pelas derrapadas na pronúncia das palavras. Jeep é uma marca de automóveis americana, agora propriedade da corporação multinacional Stellantis. A Jeep faz parte da Chrysler desde 1987, quando a Chrysler adquiriu a marca Jeep, juntamente com os ativos restantes de seu proprietário anterior, American Motors Corporation, AMC. A linha de produtos atual da Jeep consiste apenas em veículos utilitários esportivos, crossovers e SUVs e modelos totalmente off-road, incluindo uma picape. Alguns dos veículos da Jeep, como o Grand Cherokee, alcançam o segmento de SUVs de luxo, um segmento de mercado iniciado pelo Wagoneer em 1963. A Jeep vende quase 2 milhões de SUVs globalmente, 2/3 dos quais na América do Norte, e foi a marca mais vendida da Stellantis nos Estados Unidos em 2022. Somente nos Estados Unidos, mais de 2.400 concessionárias detêm direitos de franquia para vender veículos da marca Jeep. Antes de 1940, o termo Jeep era usado como gíria do Exército dos Estados Unidos para novos recrutas ou veículos. Mas o Jeep da Segunda Guerra Mundial, que entrou em produção em 1941, ligou especificamente o nome a este leve 4x4 militar, indiscutivelmente tornando-os os mais antigos veículos de produção em massa com tração nas 4 rodas, agora conhecidos como SUVs. O Jeep se tornou o principal veículo leve com tração nas 4 rodas das Forças Armadas dos Estados Unidos e dos Aliados durante a Segunda Guerra Mundial, bem como no período pós-guerra. O termo Jeep tornou-se comum em todo o mundo na sequência da guerra. É o precursor das gerações subsequentes de veículos utilitários leves militares, como o Humvee, e inspirou a criação de análogos civis, como o Land Rover Série 1. Muitas variantes de Jeep servindo a funções militares e civis semelhantes foram projetadas em outras nações. Os Jeeps foram construídos sob licença por vários fabricantes em todo o mundo, incluindo a Mahindra na Índia, Ebro na Espanha e vários na América do Sul, e também na China. A Mitsubishi construiu mais de 30 modelos no Japão entre 1953 e 1998. A maioria foi baseada no modelo CJ3B, do projeto original da Willys Kaiser. No Brasil, o Jeep foi lançado em 26 de abril de 1952, com a fundação da Willys Overland do Brasil, nacionalizado em 24 de fevereiro de 1954 e foi produzido até o início dos anos 1980, mais precisamente em março de 1983, inicialmente pela Willys Overland do Brasil e depois pela Ford, que adquiriu o controle majoritário das ações da Willys em 9 de outubro de 1967. A marca Jeep está sediada em Toledo, Ohio, desde que a Willys Overland lançou a produção dos primeiros modelos da marca CJ, ou Civilian Jeep, lá em 1945. Seu substituto, a série Jeep Wrangler, permaneceu em produção desde 1986. Com seus eixos sólidos e capota aberta, o Wrangler tem sido chamado de modelo Jeep, que é tão central para a identidade da marca quanto o 911 é para a Porsche. Em letras minúsculas, o termo Jeep continua a ser usado como um termo genérico para veículos inspirados no Jeep e adequados para uso em terrenos acidentados. Quando ficou claro que os Estados Unidos estariam envolvidos no teatro europeu da Segunda Guerra Mundial, o exército americano contatou 135 empresas para criar protótipos funcionais de um carro de reconhecimento com tração nas 4 rodas. Apenas 2 empresas responderam, American Bentham Car Company e Willys Overland. O Exército estabeleceu um prazo aparentemente impossível de 49 dias para fornecer um protótipo funcional. Willys pediu mais tempo, mas foi recusado. A American Bentham tinha uma empresa modesta, apresentou o projeto no prazo estipulado.
O protótipo construído à mão foi concluído em Butler, Pensilvânia, e levado para Camp Holabird, Maryland, em 23 de setembro para testes do Exército. O veículo atendeu a todos os critérios do Exército, exceto o torque do motor. O Exército achou que a empresa Bentham não tinha capacidade de produção para fabricar e entregar o número necessário de veículos, então forneceu o design do Bentham para Willys e Ford e os encorajou a aprimorar o design. A versão Willys tornou-se o projeto padrão do Jeep, denominado modelo MB, e foi construída em sua fábrica em Toledo, Ohio. A conhecida grade de metal prensado do Jeep era um recurso de design da Ford e incorporada ao design final pelo Exército. Como o Departamento de Guerra dos Estados Unidos exigia um grande número de veículos em um curto espaço de tempo, a Willys-Overland concedeu ao governo dos Estados Unidos uma licença não exclusiva para permitir que outra empresa fabricasse veículos usando as especificações da Willys. O Exército escolheu a Ford como um segundo fornecedor, construindo Jeeps de acordo com o projeto dos Willys. A Willys forneceu à Ford um conjunto completo de planos e especificações. A American Bentham, os criadores do primeiro Jeep, construíram aproximadamente 2.700 deles para o projeto BRC-40, mas passaram o resto da guerra construindo reboques pesados para o Exército. Produção completa: Willys MB e Ford GPW. Os Jeeps da versão final de produção construídos pela Willys-Overland eram modelo MB, enquanto os construídos pela Ford eram modelo GPW. Os Jeeps foram usados por todos os serviços militares dos Estados Unidos. Uma média de 145 foram fornecidos a cada regimento de infantaria do Exército. Os Jeeps eram usados para muitas finalidades, incluindo colocação de cabos, serraria, bombeiros, ambulâncias de campo, tratores e, com rodas adequadas, rodavam em trilhos ferroviários. O Jeep foi amplamente imitado em todo o mundo. O Land Rover foi inspirado no Jeep. A boa aparência utilitária do Jeep original foi elogiada por designers, industriais e curadores de museus. O Museu de Arte Moderna descreveu o Jeep como uma obra-prima do design funcionalista e exibiu periodicamente o Jeep como parte de sua coleção. Os Jeeps tornaram-se ainda mais famosos após a guerra, uma vez que se tornaram disponíveis no mercado de excedentes. Muitas explicações sobre a origem da palavra Jeep têm se mostrado difíceis de verificar. A teoria mais amplamente aceita é a designação militar GP, para fins governamentais ou propósito geral. A palavra Jeep, no entanto, foi usada já na Primeira Guerra Mundial, como gíria do Exército dos Estados Unidos para novos recrutas não iniciados ou por mecânicos para se referir a novos veículos não comprovados. Embora o termo também fosse uma gíria militar para veículos que não foram experimentados ou não testados, essa exposição fez com que todas as outras referências de Jeep desaparecessem, deixando o 4x4 com o nome. Você sabe de algo mais sobre a origem do nome Jeep? Comente, por favor. Se está gostando do vídeo, peço que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para continuar recebendo mais vídeos. História e propriedade da empresa. Após a guerra, a Williams não retomou a produção de seus modelos de carros de passeio, optando por se concentrar em Jeeps e veículos da marca Jeep, lançando o Jeep Station Wagon em 1946, o Jeep Truck em 1947 e o Jeepster em 1948. Uma tentativa reentrada no mercado de automóveis de passageiros em 1952 com o sedã Willys Aero não teve sucesso e terminou com a aquisição da empresa pela Chrysler Motors em 1953 por $60 milhões. Chrysler inicialmente chamou a empresa fundida de Willys Motors, mas renomeou-se Chrysler Jeep em 1963. No final de 1955, Kaiser-Frazer abandonou o Willys Aero, bem como seus próprios carros de passageiros para vender exclusivamente Jeeps.
A American Motors Corporation, AMC, por sua vez, comprou as operações deficitárias de Jeep da Chrysler em 1970. Os veículos utilitários complementaram os negócios de automóveis de passageiros da AMC. Em 1971, a AMC desmembrou as linhas de veículos comerciais, postais e militares da Jeep em uma subsidiária separada, a AM General, a empresa que mais tarde desenvolveu o M998 Humvee. A montadora francesa Renault começou a investir na AMC em 1979. A Renault começou a vender Jeeps por meio de suas concessionárias europeias logo em seguida, começando na Bélgica e na França, suplantando gradualmente uma série de importadores independentes. Durante esse período, a Jeep lançou o XJ Cherokee, seu primeiro SUV monobloco, e as vendas globais superaram 200 mil pela primeira vez em 1985. Ao mesmo tempo, a Chrysler Corporation queria capturar a marca Jeep, bem como outros ativos da AMC. Então a Chrysler comprou a AMC em 1987 e logo após o Jeep CJ7 ter sido substituído pelo Wrangler YJ, projetado pela AMC. Depois de mais de 40 anos, a marca de veículos utilitários com tração nas 4 rodas, que havia sido um nicho lucrativo para montadoras menores, caiu nas mãos de uma das 3 grandes marcas dos Estados Unidos, GM, Chrysler e Ford. E Jeep foi a única marca AMC mantida pela Chrysler após a aquisição. Mas a Chrysler posteriormente se fundiu com a Daimler-Benz em 1998 e se transformou na Daimler Chrysler. A Daimler Chrysler acabou vendendo a maior parte de sua participação na Chrysler em 15 de dezembro de 2014 para a Fiat, quando a Chrysler se transformou na Fiat Chrysler Automobiles, FCA. Posteriormente, houve uma fusão da FCA com o grupo europeu PSA, proprietário das marcas Citroën e Peugeot, dentre outras, dando origem ao grupo Stellantis, atual proprietário da marca Jeep. Toledo, Ohio, é a sede da marca Jeep desde a sua criação e a cidade sempre se orgulhou dessa herança. Embora não sejam mais produzidos no mesmo complexo de Toledo que os originais da Segunda Guerra Mundial, 2 ruas nas proximidades da antiga fábrica são chamadas de Willys Parkway e Jeep Parkway. O Jeep Wrangler e o Jeep Cherokee são construídos na cidade atualmente, em instalações separadas, não muito longe do local da fábrica original da Willys Overland. No quadro a seguir, veremos a cronologia de propriedade da marca Jeep. Estes são os modelos mais famosos para o mercado civil. Jeep CJ. A série CJ para Civilian Jeep foi literalmente os primeiros veículos da marca Jeep vendidos comercialmente ao público civil, começando em 1945 com o CJ2A, seguido pelo CJ3A em 1949 e o CJ3B em 1953. Esses primeiros Jeeps são frequentemente chamados de paralamas planos, porque seus paralamas dianteiros eram completamente planos e retos, assim como no modelo original da Segunda Guerra Mundial, o Willys MB e o idêntico Ford GPW. O CJ4 existe apenas como um único protótipo de 1951 e constitui o elo perdido entre o CJ2A e o CJ3AB, de paralamas planos, e os Jeeps subsequentes com novas carrocerias, com paralamas arredondados e capô, começando com o 1955 CJ5, introduzido pela primeira vez como militar Willys MD, ou M38A1. Outras 10 versões menos famosas da série CJ foram produzidas. Willys Jeep Station Wagon e Truck. O Willys Jeep Station Wagon, de 1946 a 1965, e o Willys Jeep Truck, de 1947 a 1965, compartilharam muito em termos de estilo e engenharia.
Com mais de 300 mil Jeep Station Wagon e variantes construídos nos Estados Unidos, foi um dos modelos pós-Segunda Guerra Mundial de maior sucesso da Willys. Sua produção coincidiu com a mudança dos consumidores para os subúrbios. Willys Jeepster. O Jeepster, lançado em 1948, foi baseado diretamente no chassi Jeep Station Wagon de tração traseira e compartilhou muitas das mesmas peças. Outra versão do Jeepster foi a Commando, lançada em 1966. Jeep DJ e Fleet Van. A partir de 1955, a Willys ofereceu versões com tração nas duas rodas de seus CJ Jeeps para uso comercial, chamados de modelos DJ, em estilos de carroceria abertos e fechados. Uma versão bem conhecida era o modelo com volante à direita e portas laterais deslizantes, usado pelos Correios dos Estados Unidos. Em 1961, a gama foi ampliada com a van de entrega Fleet Van, baseada no Jeep DJ, que foi produzida em 6 versões até 1975. SUVs produzidos pela Jeep. Jeep Wrangler. O Jeep Wrangler foi produzido desde 1987, sendo as suas principais versões mostradas a seguir. Jeeps atualmente em linha de produção. Em 2023, são estes os carros produzidos com a marca Jeep. A publicidade da Jeep sempre enfatizou as capacidades off-road dos veículos da marca. Hoje, o Wrangler é um dos poucos veículos com tração nas 4 rodas, com eixos dianteiros e traseiros sólidos. Esses eixos são conhecidos por sua durabilidade, resistência e articulação. Os novos Wrangler vêm com um diferencial traseiro Dana 44 e um diferencial dianteiro Dana 30. O modelo Rubicon, atualizado do JK Wrangler, é equipado com diferenciais blocantes ativados eletronicamente, eixos dianteiro e traseiro Dana 44, caixa de transferência 4.1, desconexão eletrônica da barra estabilizadora e suspensão reforçada. Outro benefício dos veículos de eixo sólido é que eles tendem a ser mais fáceis e baratos de levantar, com sistemas de suspensão de reposição. Isso aumenta a distância entre o eixo e o chassi do veículo. Ao aumentar essa distância, poderão ser instalados pneus maiores, que aumentarão a distância ao solo, permitindo transpor obstáculos ainda maiores e mais difíceis. Além de maior distância ao solo, muitos proprietários pretendem aumentar a articulação da suspensão ou flex, para dar aos seus Jeeps capacidades off-road bastante aprimoradas. A boa articulação da suspensão mantém as 4 rodas em contato com o solo e mantém a tração. Vestuário e patrocínios da Jeep. Jeep também é uma marca de vestuário de estilo de vida ao ar livre vendida sob licença.
É relatado que existem entre 600 e 1.500 desses pontos de venda na China, superando em muito o número de revendedores de automóveis Jeeps no país. De ícone do off-road a desbravadora da vida urbana, a marca Jeep move e transforma a vida de milhões de apaixonados por carro ao redor do mundo. Aliando tecnologia, inovação e tradição, transcendeu o status de marca para se tornar o sinônimo de uma categoria. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se gostou, por favor, se inscreva no canal. Até breve! Nós nos veremos no próximo vídeo.